A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Este é um momento separado para ouvir, meditar e deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prepara o seu coração, aquieta a sua alma. Vamos juntos ler a palavra de Deus, lendo a palavra com Deus. Gênesis capítulo 24, versículo 52 diz assim: Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida, entregou a Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: Envie-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: Queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias. Depois ela poderá partir. O servo, porém, disse: Não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora envie-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: Sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: Nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca e suas servas montaram os camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Neste meio tempo, Isaque, que morava no Neguebe, havia regressado de Berlaí-Roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelos campos e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando lhe respondeu: É o meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda, e todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque, antes de morrer. Porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para a terra do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas, aonde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque. E ele se estabeleceu perto de Beer-Lahai, no Negueb. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão, com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome e clã. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar. Adibeel, Misbão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedamá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos cada, uma com o nome de seu
fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Avilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro dentro do ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a este respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. E o Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram e Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco deste ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez o juramento e deste modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilha. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai, e farei que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus. E darei a eles todas estas terras, por meio da sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que eu lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque.
Um dos meus homens poderia ter tomado a sua mulher e dormido com ela. Por sua causa, seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejavam. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Obrigada por participar deste momento de leitura da palavra. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que esta palavra produza vida, fé e transformação. Se este momento te abençoou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Este é o canal Um Tempo Diário com Deus, com Letícia Zelinski. Até a próxima leitura da palavra. Deus te abençoe.